Graça e paz, estamos mais uma vez aqui para entrar na palavra de Apocalipse, onde estamos estudando a igreja em Filadélfia. Já estudamos o versículo 7, o 8 e o 9. Agora estamos nos 10, onde fala: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que está para vir sobre toda a terra habitada, para pôr à prova os que habitam na terra, né? Essa aprovação mencionada nestes versículos, sem dúvida, denota grande tribulação, como nós já lemos em Mateus 24, versículo de número 21, que está prestes a vir sobre toda a terra habitada, como é indicado pelas quinta e pela sexta trombeta, e pelas 7 taças da sétima trombeta. Vamos ler Apocalipse capítulo 8, versículo 13, Apocalipse capítulo 9, versículo 21 também. Primeiro vamos ver o 8:13, que diz? O 8:13 diz assim para nós: Então olhei e vi grande, então olhei e ouvi uma grande águia voando no meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, 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 dos que moram na terra, por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que estão para tocar. 9:21. 9:21 diz assim: E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, nem dos seus roubos. Nós vimos isso acontecendo em algumas igrejas que nós já estudamos, principalmente na igreja em Tiatira. Então aqui está falando que vai vir a grande tribulação e ela vai trazer um grande sofrimento para aqueles que habitam na terra, para aqueles que não creram no Senhor, para aqueles que não perseveraram no seu testemunho, para aqueles que não guardaram o seu nome, não viveram pela sua vida. Apocalipse 11, 14, 15, vamos ver. 11, 14, 15, que diz? 11, 14, 15 fala assim para nós: O segundo ai passou, eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui está dizendo que o reino do Senhor deste mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Isso é maravilhoso porque o Senhor ia guardar a igreja em Filadélfia por ela ter perseverado, né, no seu testemunho, por ela ter guardado, por ter tido um bom depósito da sua palavra e por ela não receber outro nome a não ser o nome do Senhor Jesus, o nome aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E aí diz que quando essa provação vier, será uma grande calamidade. Todo povo que não invocou o nome do Senhor, que não o recebeu, passará por todos esses sofrimentos, por todo esse processo que está aqui descrito para nós no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 11 e no capítulo 15, 1 e 16, do 1 ao 21. Vamos ver o 15, que diz? 15, 21. Que diz para nós? 15, 21. Diz assim:
15, 21. 14, 15. 14, 15, 1, aliás, perdão, 14, 15, 1, versículo 1, diz assim: E vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois nele foram consumada a cólera de Deus. Aqui está passando, mostrando o que vai acontecer. Mas a igreja em Filadélfia, ela está livre de todos esses flagelos, de todas essas situações que vai ocorrer no mundo. Agora vamos ver Apocalipse 16, do 1 ao 21. 16, do 1 ao 21, diz assim: E ouvi vindo do santuário uma forte voz dizendo aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da cólera de Deus. Da cólera de Deus. Saiu o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, e veio uma úlcera perniciosa e maligna sobre os homens que têm a marca da besta, aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Então eles vão ser tratados com esta taça. Eles vão receber essa enfermidade, uma úlcera perniciosa e maligna sobre os homens. Eles então vão receber isso. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este tornou em sangue como de um morto, e morreu toda a alma vivente que havia no mar. Aqui começa o tratamento de Deus sobre a terra, sobre todos aqueles que não guardaram o nome do Senhor, que não perseveraram no seu testemunho, que não foram fiel a Ele, que não foram fiel à sua palavra. O versículo 4, derramou o terceiro a sua taça e nos rios e nas fontes das águas, e se tornou em sangue. É mais ou menos o que aconteceu ali no Egito. Vai acontecer algo parecido. Então ouvi o anjo que tinha poder sobre as águas, dizendo: Tu és justo. Quem é justo? Deus é justo. Aquele que é e que era santo, pois julgaste estas coisas. Pois derramaram sangue dos santos e de profetas, e lhes deste sangue para beber. Eles o merecem. Eles os merecem por causa de quê? Por toda maldade, crueldade que eles praticaram ao longo de todas as épocas. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Foi-lhe dado queimar o homem em fogo. O quarto anjo, aliás, e os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e não arrependeram para lhe darem glória. Olha, eles estavam passando por toda essa situação, por todo esse flagelo, mas mesmo assim blasfemaram de Deus e não reconheceram a glória de Deus, não honraram a Deus, não se curvaram a Deus. Olha como é que um homem pode ter o coração endurecido. Quando Deus tratou com o Egito, o coração de Faraó era endurecido para não receber aquilo que Deus estava mandando com que Moisés levasse até ele. E ali o versículo 12: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou para que se preparasse o caminho dos reis
que vem do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta. Claro que depois nós vamos estudar isso quando acabar a carta às 7 igrejas. E da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios, operadores de sinais que se dirigem ao rei de toda a terra habitada, a fim de ajuntá-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Todos aqueles que tiverem protegido, guardado, vestido de branco, guardado, purificado, serão poupados, são bem-aventurados. Então o 7º anjo derramou no ar a sua taça, e saiu uma forte voz do santuário vinda do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve desde que existe o homem sobre a terra. Um terremoto tão forte, tão grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E a grande Babilônia foi lembrada diante de Deus para dar a ela o cálice do vinho da fúria da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. E desceu do céu sobre o homem forte granizo, cada pedra pesando cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram contra Deus, continuaram a blasfemar contra Deus por causa do flagelo do granizo, pois o seu flagelo era muito grande. Então, queridos, a igreja restaurada, ela não passará por esta situação, porque ela foi fiel ao Senhor, ela perseverou, ela guardou o nome do Senhor, ela guardou a palavra do Senhor. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, Deus também é fiel para quê? Para nos guardar. Versículo 11, vamos ler o que diz aqui no versículo 11. Eu tinha prometido ler Lucas 21, 36 para vocês também. Lucas 21, 36. Vamos ver o que diz. 21, 36. Diz assim: e lhes disse: agora, porém, quem tem bolso, tome-a, como também o alforje. E o que não tem a espada, venda a sua veste e compra uma. Era como se o Senhor estivesse mandando eles se prepararem. 21, aliás, é o 21, 36. Eu li aqui o 22, mas é o 21, 36, perdão. Vigiai, porém, a todo tempo, rogando para que prevaleçais, a fim de escapar de todas essas coisas que estão para acontecer, e está em pé na presença do Filho do Homem. Nós precisamos vigiar, porém, a todo tempo, rogando para que venhamos ser preservados, né, a fim de alcançar as coisas, a fim de não alcançar estas coisas que estão para acontecer. Não é verdade? Vigiai, porém, a todo tempo, rogando para que
prevaleçais, fiquei firmes, a fim de escapar de todas essas coisas que estão para acontecer e estar em pé na presença do Filho do homem. Nós ainda vamos estudar sobre isso mais um pouco. Agora vamos ler o versículo 11, que diz: nessa epístola o Senhor introduz a igreja em sua restauração, na expectativa da sua vinda, porque ela o ama. A igreja restaurada amava o Senhor. A igreja restaurada ganhou a coroa. Contudo, se não conservar o que tem, na restauração do Senhor, até que ele venha, a coroa poderá ser-lhe tirada por alguém. Nós precisamos conservar o que temos. Lembra daquele atleta, sempre repito, que estava pronto para alcançar, Vanderlei Cardoso, pronto para alcançar aquela coroa. De repente chegou aquele padre e agarrou ele e pediu com que ele ganhasse a medalha de ouro. Ele foi e ganhou a medalha de bronze, mas ele não ganhou a coroa de ouro. Nós precisamos estar vigilante, precisamos estar esperto para que nenhum irlandês, para que nada deste mundo venha nos influenciar, venha nos contaminar, para que nós venhamos perder a nossa coroa. Vencer aqui é conservar o que temos na restauração, na igreja, o que nós temos recebido. Em 2,17, vamos ver o que diz. 2,17, Apocalipse 2,17. Diz assim, ó: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu lhe darei do maná escondido, lhe darei uma pedrinha branca, e sobre a pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Nós precisamos, então, perseverar na igreja, permitindo que o Senhor venha nos transformar, para que venhamos desfrutar do maná escondido, para que venhamos receber a pedrinha com o nosso nome. O vencedor se tornará uma pedra transformada. Nós precisamos hoje permitir que o Senhor nos transforme de tal maneira. Aquela igreja de Filadélfia estava permitindo que o Senhor viesse os transformar. Eu creio que os irmãos, quando chegaram naquela igreja, eles chegaram como pedra bruta. O diamante, quando você extrai ele é bruto. Você precisa então começar a lapidá-lo. Você precisa tirar todas as arestas. Você precisa tirar tudo aquilo que é de ponto agudo, que machuca. O Senhor precisa trabalhar em nós até que nós venhamos ficar no formato dele, no formato da nova Jerusalém. O Senhor está nos transformando, somos pedras sendo transformadas para o edifício de Deus. Aqui o vencedor será feito uma coluna. Ali o Senhor tinha uma promessa para eles, dizendo que eles iam ser feito uma coluna no edifício, no santuário de Deus. Ele de modo nenhum, eles iam sair, porque está edificado no edifício de Deus. Essa promessa é um prêmio para o vencedor se cumprirá no reino milenar. O nome de Deus, o nome da Nova de Jerusalém, o novo nome do Senhor serão escritos sobre os vencedores, o que indica que ele é
posse de Deus, da Nova Jerusalém e do Senhor, que o próprio Deus e a sua cidade, a Nova Jerusalém, é o próprio Senhor, lhe pertence, que o próprio Deus, que a Nova Jerusalém pertence aos crentes restaurados, e que ele é um com Deus, que nós somos um com Deus, com a Nova Jerusalém e com o Senhor. O nome de Deus designa o próprio Deus. O nome da Nova Jerusalém designa a própria cidade, e o nome do Senhor designa o próprio Senhor. O fato de os nomes estarem escritos sobre o vencedor também indica que Deus que é a natureza da Nova Jerusalém, e que a pessoa do Senhor foram trabalhadas nos vencedores. Amém? A menção à Nova Jerusalém como um prêmio para o vencedor indica que essa promessa será cumprida no reino milenar. A Nova Jerusalém no reino milenar será um prêmio somente para os santos vencedores, enquanto no novo céu e nova terra, a Nova Jerusalém será a porção, presta bem atenção, a porção comum de todos os redimidos pela eternidade. Vamos para o versículo de número 14, dá tempo ainda. A palavra grega, versículo 14 diz assim: conheça tuas obras, nem é... Amém? Aleluia! Nossa, fomos tão rápido que isso... é tão muito rápido que a gente nem percebe quando a gente começa a desfrutar da igreja em Filadélfia. Muito, mas muito rápido mesmo. Amém? Isso é uma realidade. Versículo 13 diz, né? Versículo 13 diz assim: ao vencedor, já falei, o 13, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos dar uma olhadinha, ainda dá tempo para finalizar a carta à igreja de Filadélfia, a igreja restaurada, a igreja que tem a Nova Jerusalém, que tem o reino milenar. Apocalipse 6, versículo 10 diz assim: e clamar em alta voz, dizendo: até quando, soberano santo verdadeiro, deixarás de julgar e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foi dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que repousasse mais um pouco, aguardasse mais um pouco. Ali os irmãos estavam vindicando, na verdade, né, que o Senhor viesse tratar com aqueles que mataram, que prejudicaram os santos, que julgaram, que vingaram, não é verdade? E o Senhor então falou para eles: e foi dada a cada um deles uma veste branca, foi-lhes dito que repousasse mais um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, assim como eles foram. Então, o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente, o Senhor está esperando. Capítulo 16. Apocalipse 16, vamos ver o que diz 16, 5. Fala assim: então ouvi o anjo que tinha poder sobre as águas, dizendo: tu és justo, aquele que é e era santo. Tu és justo, aquele que é e que era o santo, pois julgaste estas coisas. Amém? Capítulo 4, versículo 16, que nós lemos. Agora vamos
Vamos ler os 6 e o 10. Capítulo 6, versículo 10. Diz assim, ó. E clamar em alta voz, já lemos. Vamos ler o 4, o 16, o 5 também já lemos. 16, 5. Amém? 16, 5. 16, 5. Então ouvi o anjo, tá? Dizendo que tu és santo, pois julgaste estas coisas, também já lemos. Vamos para Apocalipse 4, 8. 4, 8, o que diz? Aqui, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eles louvavam, glorificavam incessantemente, dia e noite. Quando o Senhor vier buscar a igreja, encontrar a igreja desta maneira, vivendo nessa posição, ele vai se alegrar muito, como está aqui. Ao mensageiro da igreja de Laodiceia escreve: esta coisa diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é o princípio da criação de Deus. Capítulo de número 19, versículo 11. 19, 11. Vamos ver o que diz aqui também para nós. 19, 11. 19, 11 fala assim, ó. 19, 11. 19, 11 fala assim para nós. 19, 11 fala assim para nós. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e guerreia com justiça. O Senhor julga e guerreia com justiça. Então, nós temos um Senhor que ele é justo. Ele não vai nos julgar, entendeu? De qualquer maneira. O seu tribunal será um tribunal de justiça, um tribunal onde não ocorre injustiça, como nós vemos muitas vezes pessoas aqui no nosso país ou no mundo sendo julgadas por coisas que não fizeram, e ali elas ficam durante algum tempo presas, e depois eles vão descobrir que aquela pessoa era o quê? Era inocente. Então, o nosso Senhor ele tem um tribunal, e o seu tribunal é um tribunal de justiça, e ele, como grande juiz, ele é justo para nos julgar e dar a porção de cada um conforme o nosso viver na vida da igreja, etapa. O antigozo, viver a vida da igreja hoje para viver o reino milenar, a era vindoura, para dar continuidade na Nova Jerusalém. 1 João, capítulo 5, versículo 20, diz assim: e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecêssemos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Nós estamos no verdadeiro Deus. Ele é verdadeiro, ele é justo, ele é cheio de virtudes e qualidades. Não temos como se tivesse todo mar, tem um hino que fala, se todo mar fosse tinta, nós não teria como descrever toda a justiça de Deus, todos os atributos de Deus,
tudo que Deus é. Seria impossível. Aqui diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a realidade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai por meio de doutrina, por meio da letra, por meio de heresia, por meio de Balaão, por meio de homens, por meio de paradigmas. Ninguém vai a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Por isso você tem que ser o quê? Uma pessoa simples que guarda o nome do Senhor, guarde a sua palavra, tenha realmente fé na obra que ele fez e persevere no testemunho do Senhor, que ele vai ser fiel contigo, e quando ele reinar, você vai reinar juntamente com ele. Mateus 16, vamos ver o que fala. Ainda dá tempo, graças a Deus, talvez dê tempo. Falta somente 2 versículos. Mateus 16, 19. Mateus 16, dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que amarrares na terra terá sido amarrado nos céus, e o que soltares na terra terá sido solto nos céus. Essa é a promessa de Deus para os vencedores, para a igreja em Filadélfia, para a igreja que está sendo restaurada. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 18. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 18, diz assim para nós: aquele que vive, estive morto, ele esteve morto, mas ressuscitou. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e a do Hades. O Senhor tem a chave da morte e a do Hades. Por meio da chave, o Senhor, ele ordena, ele libera, ele solta, ele fecha, ele abre. Ele é o Senhor da igreja. Creia nisso, creia nas mãos do Senhor, a sua família, a sua casa, os seus projetos, os seus sonhos. Seja simples, invoque o nome do Senhor. Tenha pouca força, como a igreja de Filadélfia, mas não é a força física, força de simplicidade. Tenha pouca força, guarde o nome do Senhor, invoque este nome, tenha um bom depósito da palavra, persevera no testemunho do Senhor, que você vai desfrutar de tudo aquilo que foi prometido para você, de tudo aquilo que foi prometido para a igreja em Filadélfia, que é a nossa etapa final hoje, a igreja do amor fraternal, a igreja que ama os irmãos, a igreja que não faz distinção de nenhum irmão, a igreja que não tem panelinha, a igreja que não tem grupinho, a igreja que só tem o quê? Cristo reinando na vida de cada irmão. E por meio desse reinar, nós nos amamos, nós nos abraçamos, nós adoramos a Deus e desejamos dia após dia estar mais perto dos irmãos para desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. Jesus é o Senhor. Não esqueça de se inscrever e de dar um like em nosso canal.